Fala pessoal, tudo bem? Bom, em se tratando de custo de capital, né, eu percebo que muita gente tem confundido algumas coisas, né? Se você está falando de custo de capital na visão do acionista é uma coisa, na visão da empresa é outra, tá? Então, por exemplo, uma pessoa me questionou se de repente, no caso da IRB Brasil, se não seria melhor captar dívidas, né? Ao invés de fazer emissão de novas ações, já que o preço da ação caiu muito, tá? Enfim, é muito difícil eu, não sendo CFO da empresa, eu enxergar a situação da empresa nesse momento, qual seria a estrutura de capital ideal, né? O que é estrutura de capital? É o quanto de percentual de capital de terceiros você quer ter na empresa e quanto de capital próprio você quer ter, você tem que balancear isso de forma a achar uma estrutura ótima, né? Dentro da sua realidade, né? Então a realidade hoje da IRB Brasil é outra, completamente diferente, né? De como se enxergava antes desses problemas todos, né? Mas enfim, quando a gente está calculando, tá, o valuation de uma empresa, essa é a nossa visão como acionista, né? Nós requeremos uma taxa mínima de atratividade que desconta os fluxos de caixa, tá? Que ali vai dar o valor intrínseco da empresa perante a nossa visão, o quanto eu estou disposto a pagar pela empresa, né? Dado que eu tenho um determinado risco, tá? Então aquele KE, que é o custo de capital próprio, que você usa a fórmula de CAPM, não sei o que e tudo mais, tem gente até que gosta de utilizar taxas fixas, né? Por exemplo, a minha taxa requerida é 15%, por exemplo. Não tem problema nenhum você usar 15% ao invés de você usar a fórmula do CAPM, né? Eu sempre uso CAPM, mas você entendeu? Essa é a visão do acionista, tá? Quando você está falando de emissão de novas ações, a visão do CFO, existe uma fórmula, né, para você calcular o custo dessa emissão, né, que é proporcional ao dividendos que você vai pagar para aquele acionista ao longo do tempo, inversamente proporcional ao preço da ação, ou seja, quanto maior, né, o preço da ação, mais barato fica aquela captação. Por isso que você vê, por exemplo, o caso da Sinqia, né, que consistentemente fica fazendo várias emissões, uma atrás da outra, porque ela não é besta, ela sabe que o preço das ações está altíssimo, né, e fica muito mais barato você captar, né, dessa forma do que através de dívidas, mesmo que o cenário de dívida, de custo da dívida, né, tenha baixado muito por causa da taxa de juros, né, ainda assim o preço da Sinqia, das ações assim, que é tão elevado que ainda assim deve valer a pena mais fazer emissão de ações. Então, quando você tem emissão de novas ações, você tem a visão do majoritário, por exemplo, né? Quanto que o majoritário está disposto a diluir, né, aquele capital, né? Então, quando a ação está muito barata e ele quer captar um volume X, ele precisa emitir muito mais ações, então ele dilui muito mais o capital. Quando a ação está cara, ele acaba diluindo menos o capital porque ele vai conseguir captar muito mais dinheiro com menos ações emitidas, entendeu? Então eu vou deixar para vocês a fórmula, por exemplo, de qual seria a visão do CFO, quanto custa para a empresa para fazer essa emissão, né? Então está relacionado aos dividendos, né? Novamente falando, ao crescimento desses dividendos ao longo do tempo, né? E inversamente proporcional ao preço da ação e o custo, né, perante aos bancos de investimento, porque você tem o custo daquela captação, você contrata bancos de investimento para poder fazer aquela emissão de ações e aquilo tem um custo, né? Nos Estados Unidos, eu não sei exatamente precisar quanto que está custando isso no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos isso custa em torno de 3% da emissão total, tá? Então, se a empresa está captando, sei lá, R$ 1 bilhão, 3% daquele 1 bilhão, ele fica com os bancos de investimento que estão fazendo a emissão, entendeu? Então, é outra visão, é diferente, tá? Então, ele faz essa conta e compara quanto que deu o custo com essa conta e quanto que daria, por exemplo, com a questão se ele captasse através de empréstimos, né? E faz essa comparação. Porém, tem outras coisas ainda que envolvem, né, esse processo, que é a questão da estrutura de capital ótima, né, que é o que eu falei também, tá? Então, tem várias coisas que você tem que colocar na balança, né, e ver o que vale mais a pena naquele momento. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham compreendido.
Um abraço e até a próxima.